sempre fala, nós possamos estar antenados com aquilo que Deus quer falar conosco e que possamos ouvir, não aquilo que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Amém, queridos? Então, eu quero convidá-los para abrir suas Bíblias no segundo livro dos Reis, capítulo 4, do 1 ao 7. É uma passagem bastante conhecida, mas nós vamos tirar algumas lições. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, do 1 ao 7. Vamos ler. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravo. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Pai, fala conosco nessa noite. Eu preciso, Senhor, ouvir a tua voz, e a tua igreja precisa também. Nossos irmãos na internet precisam também ouvir a tua voz. Então fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor com a nossa melhor salva de palmas. Glória a Deus. Essa é uma passagem bastante conhecida, né? A multiplicação do azeite. Irmãos, existem situações na vida da gente que nós precisamos tomar atitudes para que muitas coisas na nossa vida se transformem de maldição para bênção, ou até de uma situação difícil, de um desafio, para bênção do Senhor. E eu elenquei aqui 7 passos, mas eu sei que tem muito mais, né? Mas eu elenquei aqui 7 passos que a gente pode aprender com essa mulher, para que a gente possa termos situações transformadas em nossas vidas. Amém, queridos? Amém? Vocês recebem em nome de Jesus? Glória a Deus. E pense numa situação difícil. A mulher endividada, além de estar endividada, os credores estavam querendo levar os seus filhos como forma de pagamento. E para uma viúva, só para que vocês possam entender o contexto daquela época, os filhos que ela tinha era a garantia de que ela ia sobreviver na velhice. Não existia naquela época, como tem no nosso país, como tem aqui no Brasil, o INSS, que a pessoa aposenta e recebe aquele dinheirinho da aposentadoria, né? É pouquinho, mas ainda tem. Naquela época não tinha isso. Era obrigação dos filhos
tomar conta da mãe até que ela partisse. Então, a esperança daquela mulher de poder viver um pouco mais, de ter um futuro, ter o que comer na sua velhice, estava agora ameaçada, porque por causa das dívidas, os credores estavam querendo levar os seus filhos como escravos. E essa esperança então acabaria. Então, o primeiro passo que aquela mulher tomou, a Bíblia não fala o nome dela, mas o primeiro passo, número 1, vamos lá, reagir à situação. Você está numa situação, mas não, reaja à situação. Não se conforme com a situação. Ela fez algo sobre a situação. Ela não ficou sentada. Foi proativa. Como ela enfrentou a morte de seu marido e a possibilidade de seus filhos se tornarem escravos. Ela foi proativa. Ela foi até o homem de Deus. Ela foi em quem podia ajudar. A quem poderia, de alguma forma, resolver aquele problemão que ela estava vivendo. Viúva, endividada e com a possibilidade de seus filhos serem levados como escravos. Pense num problemão. Ninguém aqui nunca viveu uma situação como essa. Já viveram situações difíceis, todos aqui, todos nós. Mas uma situação como essa. O agiota querendo levar o teu filho, querendo levar a tua filha como escravo, não sabe para onde, e nunca mais ver. Imagina a situação. Então primeiro, ela reagiu a essa situação. Ela não se acovardou, ela não se acanhou, ela não ficou sentada, e agora? Não, eu vou atrás de alguém que pode resolver esse problema. Passo número 2, pedir a Deus. Porque ao ir ao encontro do homem de Deus, ela estava intercedendo ao próprio Deus. Então, ela clama ao homem de Deus. E Eliseu vira para ela e fala: como eu posso te ajudar? Mas o profeta, ele sabia. E muitas vezes é isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer que nós abramos nossos corações e que nós falemos, confessemos com nossos lábios o que nós estamos precisando. Muitas das vezes, o limitador da bênção em nossas vidas é um negócio chamado orgulho. Eu não vou falar não, poxa, chato pra caramba. Poxa, meu marido era servo de Deus, e agora eu vou chegar no profeta para falar que estou toda endividada, e que meus filhos vão ser levados como escravo. Que situação chata. Ixi. Vou falar que eu estou passando um perrengue dentro de casa, que não tem mais nada dentro de casa. Eu vou falar isso para o profeta. Não vou não. E aí sabe o que acontece? Acaba não sendo abençoado. Mas ela não. Ela clamou ao homem de Deus. E permita-me dizer algo aos irmãos. Ela foi muito clara no seu pedido. Ao encontrar com o homem de Deus, ela foi muito clara. Meu marido era servo do Senhor. Meu marido temia ao Senhor. E aí, puxando um pouco atrás a história, na época que veio a perseguição aos profetas do Senhor, quando Elias estava como profeta,
em Israel, o esposo dessa mulher, ele era o administrador do palácio de Acabe. Um homem servo do Senhor e administrador do palácio de Acabe. E vocês podem depois pegar e ler no livro, em 1 Reis, no capítulo 18, vai falar sobre ele, que sustentou 100 profetas, numa época de escassez, numa época de seca, numa época que não tinha nada, os campos não estavam brotando. Ele sustentou com seus próprios recursos 100 profetas, 50 em cada caverna. E alguns estudiosos sérios das Escrituras acreditam que ele não sustentou apenas 100, mas centenas de profetas com recursos próprios. O nome desse homem era Obadias. Ele sustentou os profetas do Senhor ali, naquele período que estava em escassez, Jezabel perseguindo os profetas de Deus, e aquele homem foi sustentando aquele monte de homens, cada dividido em cavernas, e foi mantendo aqueles homens. E o nosso Deus não fica devendo nada para ninguém. Num dado momento, aquele homem falece. E a dívida daquela mulher não foi porque saiu torrando a torta e a direita, sabe, sem medir as consequências, não é porque saiu passando cartão de crédito para lá e para cá, sabe, sem medir as consequências, sem pensar no valor da fatura que ia chegar, mas aquele endividamento que tinha chegado até ela, é porque o seu marido agora tinha partido para o Senhor. E ficou então a dívida daqueles profetas que foram sustentados no período de escassez. Mas o nosso Deus, Ele não fica devendo nada para ninguém. E agora, ela toda enrolada, toda endividada, ela chega para o profeta e ela foi direto ao assunto, não chegou de, não, foi direto. Meu marido temia o Senhor, e você sabe, meu marido era temente ao Senhor, meu marido era servo dos profetas, você sabe disso, e agora estou enrolada e querem levar meus filhos. Número 3, reconheça o que você tem. Primeiro aquela mulher fala, olha, o profeta pergunta, o que você tem em casa? Tenho nada. Como é que é? Não tenho nada, mas eu tenho uma botija de azeite. Então não é nada. Tem uma botija de azeite ainda lá. Que a partir dessa botija de azeite muita coisa pode acontecer. Então reconheça o que você tem. Às vezes, eu tenho tão pouco a oferecer. Eu tenho tão pouco talento. Eu tenho tão pouco. O pouco que você tem pode se transformar num grande milagre e entrar para a história. Então reconheça aquilo que você tem. Mas no primeiro momento ela disse, eu não tenho nada, a não ser uma botija de azeite em casa. Número 3, reconheça o que você tem. Aos seus olhos podem parecer pouco, mas na mão de um Deus que pode fazer grande todas as coisas, é muita coisa, né? Lembra dos 5 pães e 2 peixes na mão do Senhor Jesus? 5 pães e 2 peixes, dá na mão certa, entrega na mão certa. 5 pães e 2 peixinhos, uma multidão vai ser alimentada. Então, número 3, reconheça o que você tem. 4, considere a palavra de Deus, ou leve em consideração a palavra de Deus. Ela ouviu atentamente as instruções. Isso é evidenciado pela sua obediência. Ela obedeceu. Pensa, irmãos, o profeta fala, olha, você volta lá para tua casa, mas você vai ter que
Deixa eu parafrasear aqui, deixa eu fazer uma conjectura. Você vai passar um constrangimentozinho. Você vai sair pedindo vasilha emprestada dos seus vizinhos. Todos. É só da sua rua. É só os que você gosta. É só os vizinhos que você vai com a cara. É só os vizinhos que você fala. Não, aqui está falando todos. Vai em todos os vizinhos e pega vasilha emprestada. Vai em todos. Vai naqueles que você gosta, aqueles que você não gosta, aqueles que a bênção vai ser grande, mas você vai ter que ainda passar por isso. Vai em todos eles e peça emprestado. Primeiro, vencer a vergonha de abrir uma situação para o homem de Deus. Depois, vencer a vergonha de sair batendo de casa em casa, pedindo vasilha após vasilha a todos os vizinhos. E ela obedeceu ao Senhor. Ela poderia dizer, não vou pedir vasilha não. Eu vou pedir, não sei pedir vasilha. Não, aquela vizinha ali eu não gosto muito não. Nem lá eu nem vou. Aquela ali também eu não gosto. Não vou não. E aquela lá não tem intimidade, não vou nem falar não. Nada, eu fico imaginando aquela mulher, diante de uma palavra liberada do profeta de Deus, ela deve ter batido um ânimo dentro dela, já deve ter saído pedindo vasilha emprestada com todo mundo, vasilha leve, vasilha pesada, vasilha de pedra, vasilha de barro, e saiu pegando com todo mundo e levando para casa, porque sabia que a vitória ia ser grande. Engoliu o orgulho, estava de mal, já não está de mal mais, saiu pedindo com todo mundo e veio trazendo. Para o milagre acontecer, para o milagre ser grande. Número 5, coloque em prática as instruções. Ela fez o que o homem de Deus disse. Isso é muito mais difícil do que apenas ouvir. Quantas vezes nós ouvimos orientações, o Senhor está falando conosco, está falando aqui do altar, está usando homens, mulheres de Deus para falar, e a gente até ouve, mas não põe nada em prática e as coisas não mudam. O que vai fazer as coisas mudarem na sua vida é você ouvir e colocar em prática. Você ouvir o que Deus tem a te dizer e colocar em prática na sua vida. Ela foi aos vizinhos, pegou os vasos, fechou a porta, derramou o óleo. Ela obedeceu implicitamente. Ela obedeceu tudo que o profeta tinha mandado ela fazer. Ela foi obediente. Aqui não, irmãos, mas tem lugar por aí que tem muita gente querendo a bênção de Deus, mas não quer obedecer. Aqui não tem ninguém assim não, mas lá em outras igrejas por aí, né, em outros estados do Brasil, né, não sei, aqui não, mas quer a bênção, quer ver as coisas acontecerem, quer ver as coisas deslanchar, quer ver as coisas fluírem, mas só ouve e não bota nada em prática e não obedece. E aí como é que flui? Não vai fluir. Não vai fluir. Obediência, meu irmão. Obediência, minha irmã. Coloque em prática as instruções do homem de Deus. O que o homem de Deus foi falando com ela, ela foi obedecendo. Fez passo a passo o que o homem de Deus falou. Foi obediente. E o que aconteceu com ela? O óleo foi jorrando. O óleo foi jorrando, o óleo foi jorrando, o azeite foi multiplicando, e a casa cheia de vasos de pedra, de barro, eu não sei, alguns pesados que teve que arrastar, alguns leves, mas foi enchendo, uns grandes, outros pequenos, foi enchendo, e aquela vasilha, aquele pouquinho que ela tinha em casa, eu não tenho nada, a não ser esse pouquinho, essa botijinha de azeite aqui, mas aquele bocadinho ali, o azeite não parou de jorrar, e foi enchendo todos os vasos, o milagre foi acontecendo.
acontecendo, o milagre foi acontecendo, até que não teve mais vaso. E quando os meninos chegaram, falaram: não tem mais vaso, não tem mais com quem pegar, já pegamos vasos com todo mundo emprestado. A palavra de Deus diz que o azeite parou de jorrar. Que bênção maravilhosa, né? A multiplicação. Agora eu fico imaginando a casa daquela mulher. Posso conjecturar o quintal, ela olhando assim, abismada. Tô rica, olha o tanto de azeite que tem nesse negócio aqui. Tem azeite no quintal, tem azeite no terraço, tem azeite para todo lado, tem azeite na varanda, tem azeite na sala, na cozinha, no banheiro, tem azeite para todo lado. Porque quando Deus faz é assim, irmãos. Depois da obediência, o que aconteceu? A bênção foi grande demais. Foi grande demais. Obedeceu? Bênção grande demais. E aí o que me chama a atenção, vou pular já falei 7, né? Então estamos no 6 agora. 6. Ela não virou as costas, não. Retorne para mais instruções. Depois que aquela bênção, número 6, retorne para mais instruções. Depois que aquela grande bênção aconteceu, depois de ter recebido aquela bênção enorme das mãos do Senhor, ela não ficou indiferente. Ela deve ter ficado desesperada, que ela falou: agora eu estou rica. Mas o que ela faz? Vou buscar a orientação do Senhor. Ela não se tornou presunçosa após aquele sucesso, daquela bênção ali. Ela se tornou arrogante, não virou as costas para o homem de Deus. Ela teve o cuidado de continuar buscando o conselho de Deus. E ela voltou lá no profeta de novo. Ela foi lá, ela poderia, já recebia a bênção mesmo. Vou lá no profeta fazer o quê? Está tudo safo, está tudo abençoado. Aqui no Rio de Janeiro não acontece isso não, mas tem lugar por aí que a pessoa busca. Quando recebe uma bênção de Deus, se afasta dos caminhos do Senhor, vai embora, vira as costas, se torna ingratos para com Deus, fica aquém daquilo que Deus fez. Aqui não, aqui é tudo uma maravilha. Mas em outros lugares por aí, tem, né? Tem gente assim aqui, eu não conheço ninguém assim não, mas em outros lugares tem gente assim, recebe uma bênção, acabou. Começa a botar desculpa, começa a botar obstáculos para não estar presente. Quando andava a pé, vinha todo culto na igreja, Deus abençoa, Deus dá um automóvel, não vem mais, some. Fica aquém daquilo que Deus fez. Pedia tanto a Deus uma casa maior, mais ampla, e Deus dá, abençoa. A casa de Deus fica para depois, é segundo plano, se der. Ele sabe do meu coração, se der. Ele sabe do meu coração, Ele conhece. Nosso coração é enganoso, irmãos, ele nos engana. O maior trapaceiro que existe é o nosso coração. Ele nos engana. Mas a mulher, o que ela faz? Ela retorna para mais instruções. O que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com isso? Isso mostra o reconhecimento daquilo que ela recebeu do Senhor. E o sétimo que eu elenquei aqui: receba as bênçãos de Deus. Deus sempre nos abençoará abundantemente. Sempre, irmãos. Os céus não estão fechados. Hoje aqui, no Rio de Janeiro, está caindo uma chuvinha, né? Está chovendo água dos céus, mas os céus estão sempre derramando bênçãos sobre nós. E muitas vezes quem levanta o guarda-chuva somos nós. Colocamos um guarda-chuva e as bênçãos passam por nós e não nos atingem.
Por causa do nosso coração. Aquela mulher queria pagar suas dívidas para que seus filhos não fossem levados como escravos. E Deus, Ele responde suas orações com muito mais do que ela havia pedido. Ela queria apenas pagar as dívidas. Só que quando a gente é obediente ao Senhor, quando a gente busca o conselho do Senhor, Deus conhece nossos corações. Sabe que a gente vai buscar a orientação do Senhor no início e depois busca a orientação de Deus do Senhor no final. Ele nos abençoa além do que a gente pediu. Ela queria apenas pagar as dívidas para que os filhos não fossem levados. Mas agora aquela mulher agora é rica. Aquela mulher é milionária. E o profeta vira para ela e fala: olha, volta para casa, paga o que você deve e vive do restante. Imagina a quantidade de azeite, irmãos. A quantidade de óleo, de azeite que foi multiplicado. Vive a tua vida daqui para frente está garantida. Não é preciso mais trabalhar para ninguém. Não é só seus filhos que vão deixar de ser para a escravidão, não. Seus filhos não vão ser escravos. Provavelmente no futuro vão ter que fazer um curso de administração de empresas, porque agora você é revendedora de azeite aqui, né, em Israel. Então vão ser empresários do ramo do azeite. Porque era muito azeite, era azeite para a vida toda. Não era azeite para aquele momento, para pagar aquela situação e depois continuar, né, na pindaíba, não. Resolveu o problema de uma vez. Então o Senhor, Ele sempre vai nos dar, quando nós somos obedientes a Ele, quando nós buscamos a orientação dEle, antes e depois de recebermos as bênçãos do Senhor, Ele vai fazer sempre mais. Deus sempre nos abençoa, irmão, sobrando. Nunca conta gota. Ele nos abençoa sobrando. Fique tranquilo. Mas nunca deixe de obedecer. Nunca deixe de buscar o conselho do Senhor. Não só antes, para que a bênção chegue, mas depois também. Se aconselhe com o Senhor. Não levanta o nariz, não, abaixa. Continua na humildade. Aquela mulher continua humilde. Muito rica, mas humilde. Quebrada, endividada, os filhos já indo para a escravidão, e agora ricaça, com as dívidas pagas e revendedora do melhor óleo. Tenho certeza, o melhor óleo que havia em Israel era o óleo que tinha na casa daquela mulher, porque não era qualquer óleo. Aquele óleo foi gerado no milagre. Aquele óleo foi gerado no milagre. Aquele óleo foi multiplicado no milagre. Então, podia ter o melhor fabricante de azeite de Israel, não chegava nem perto daquele óleo. Aquele óleo era disputadíssimo. Tinha fila para comprar aquele óleo. Posso conjecturar. Conclusão, irmãos. Nessa noite, Deus vai te abençoar com muito mais do que você está pedindo. Ele quer te abençoar. Basta que, vamos relembrar os tópicos? Número 1, você tome a atitude de reagir à situação. Tudo começou com a atitude de reagir à situação. Pedir a Deus, em oração. Reconheça o que você tem. Considere a palavra de Deus, ou leve em consideração a palavra de Deus. Coloque em prática as instruções do Senhor. Depois da bênção alcançada, retorne para mais instruções. E receba as bênçãos de Deus nessa noite. Receba as bênçãos do Senhor nessa noite. Tudo que foi proferido aqui nesse altar foi palavra de bênção para a sua vida.
Há um princípio envolvido, que é o princípio do quê? Da obediência ao Senhor. Há um princípio envolvido. Obedeceu ao Senhor. Tem lei de semeadura e de colheita, do finado marido, né? Que tinha plantado também. Teve a lei da semeadura e da colheita, mas teve a lei da obediência. Tudo que o profeta falou, aquela mulher fez. Ela foi muito abençoada. Eu quero ser abençoado como aquela mulher foi. Tenho certeza que cada um de nós aqui, cada um que está nos assistindo através das redes sociais, quer ser abençoado como aquela mulher foi. Então sigamos esses passos, né? Sejamos obedientes ao Senhor. Busquemos a orientação do Senhor no antes, na hora de pedir. Recebeu? Volte para dizer, recebi a bênção do Senhor, para agradecer ao Senhor, para ser grato, para não ficar aquém daquilo que Deus fez por você. Amém, queridos? Amém? Aleluia? Amém? Vamos aplaudir ao Senhor com a nossa melhor salva de palmas. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória, glória.